vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. To it up, to it up, to it up, to. Olá, bom dia a todos, graça e paz. Que alegria, mais uma vez, podermos estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos para meditarmos na Palavra de Deus, é uma ocasião muito especial. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai nos orientar, vai nos dirigir nesta reflexão, neste domingo tão agradável. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, um texto bastante conhecido. Hebreus 13, 8, assim diz a palavra de Deus: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos por esta manhã tão especial. Nós te louvamos, ó Pai, por cada família, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa abrir o entendimento e revelar a pessoa de Cristo. Pai, revela a sua graça para que, mediante esta mesma graça, muitos possam vir a crer em Jesus Cristo e este crucificado. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, confiados de que o Senhor é quem faz a obra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos amigos, irmãos em Cristo, esse texto aqui, de certa forma, ele traz tantas riquezas profundas aqui, que muitas vezes elas estão ocultas aos nossos olhos.
Por isso que, quando nós formos lermos as Escrituras Sagradas, é sempre importante nós rogarmos ao Pai, pedindo a Ele espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos Cristo de uma forma plena. O propósito do Pai para todos nós é que nós não só sejamos salvos, mas que venhamos a conhecer o seu Filho Jesus de uma forma plena, de uma forma completa. O Pai, Ele quer nos introduzir na plenitude de Cristo. Este é o supremo propósito do Pai, que Ele quer que todas as coisas convirjam na pessoa de Cristo e que Cristo seja formado em nós. Então nós vamos aqui caminhar passo a passo para que você fique aí, tenha um entendimento real daquilo que nós vamos comunicar para o seu coração nesta manhã, que esta palavra aqui, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ela tem significados importantes para a nossa vida que envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quando nós lemos esse versículo aqui, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, muitos falam, que versículo interessante. Para muitos, este versículo se tornou um jargão religioso. Quantas e quantas pessoas não professam e não expressam este versículo sem, de fato, saber o real significado do seu conteúdo? Nós ouvimos dizer as pessoas declararem, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será sempre. Lógico que ele não muda, ele é sempre o mesmo. Mas nós vamos ver algumas em que implica Jesus Cristo ontem. Por que a palavra de Deus está dizendo aqui Jesus Cristo ontem? Qual é a importância deste fato, Jesus Cristo ontem, para a minha e para a sua vida? É que todos nós nascemos neste mundo pecadores, separados de Deus. Em Romanos, capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ninguém nasceu neste mundo filho de Deus. Ninguém já nasce santo. Então todos nós nascemos pecadores. E a nossa carência é da glória de Deus. E a glória de Deus é Cristo. Cristo, Ele é a glória de Deus. Por isso que Colossenses, no capítulo 1, vai dizer que Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, qual é a implicação de Jesus Cristo ontem em nossas vidas? Simplesmente que, lembra do fato que eu já mencionei anteriormente, que todos nós já nascemos pecadores. Então, o ímpio, guarde bem isto, o ímpio é todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Nós sabemos que existem aí tantas pessoas, se você fizer uma enquete, todos vão dizer que creem em Jesus Cristo, creem em Deus. Pode dizer até que creem em Cristo, mas o fato é, Jesus Cristo e este crucificado, ele é uma experiência real na minha vida ou eu só tenho ele no campo das ideias? Porque para você ser um cristão não significa que você tenha que participar, ser membro de uma igreja. Às vezes que muitos pensam que por frequentar uma comunidade, ser membro lá, ele tem o seu nome arrolado no hall de membros daquela denominação, eles têm como uma experiência de que são filhos de Deus. Às vezes não são. Ser membros de igreja não significa que somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que, de fato, tiveram uma experiência com Cristo. E ninguém neste mundo nasceu crendo. Todos nós nascemos neste mundo ímpio. E o ímpio, ele não tem paz. O ímpio, ele tem um passado que o acusa. Ele tem um presente que o atormenta. E ele tem um futuro que o aflige. Por quê? Porque o ímpio não faz outra coisa, o pecador, a não ser cometer pecado. Vai cometendo pecado e esses pecados começam a acusá-lo. Porque Deus, quando fez o homem, o fez com uma consciência. E ninguém consegue fugir da sua própria consciência. Talvez, você que me ouve nesta manhã, você que está assistindo, você pode pensar o seguinte, puxa vida, às vezes eu sou tão mal. E quantas vezes eu já tentei me livrar desse meu problema e não consigo. Olha, desista de lutar contra o seu problema. Você jamais vai conseguir vencer esta batalha. Somente uma pessoa
Jesus Cristo, ele que tem o poder e a capacidade para vencer esta batalha. E ele já venceu. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo e este crucificado, para que o nosso pecado seja verdadeiramente, ou seja, a obra da cruz já foi feita e o nosso pecado já foi crucificado no corpo de Cristo. Então, lembrando aqui, o ímpio ele tem um passado que o acusa, ele tem um presente que o aflige e um futuro que o atormenta. Por quê? Porque ele não sabe para onde que ele vai no futuro. Agora, o Filho de Deus é diferente. O Filho de Deus, o passado de todo aquele que creu em Jesus Cristo, não acusa mais. Por quê? Porque o passado de todo Filho de Deus já foi perdoado. Porque ele já pôde crer em Cristo crucificado. Por exemplo, Jesus Cristo ontem, ele envolve o nosso passado. Tem um texto da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, olha só o versículo 25, que precioso que é. A Bíblia diz assim, Isaías 43, verso 25. Olha que texto glorioso, meus queridos. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, lembra do nosso texto inicial, Jesus Cristo ontem, o que significa para as nossas vidas? Significa que o nosso passado foi perdoado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu mesmo, é o Senhor mesmo, é Ele quem apaga as nossas transgressões por amor dEle, e dos nossos pecados, Ele já não se lembra mais. Então, vocês percebem aqui que qual a implicância daquele versículo? Jesus Cristo ontem significa que Jesus Cristo ontem, os nossos pecados foram plenamente perdoados, cancelados. Por quem? Será que foi por um anjo? Por um arcanjo? Por um querubim? Não, foi pelo próprio Senhor. Ele disse que eu mesmo. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas feridas nós fomos sarados. Percebe então? Jesus Cristo ontem significa que os nossos pecados foram apagados, foram perdoados. Então, o pecado que habitava dentro de cada um de nós, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi Ele mesmo que pisou aquele largar sozinho. Foi Ele que morreu na cruz. E lá naquela cruz, Ele nos levou a morrer no corpo dEle. Tem um texto tão precioso que diz lá em Romanos, capítulo 6, verso 6, um versículo muito conhecido, que diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E o versículo 7 deste mesmo capítulo 6 de Romanos, a Bíblia diz assim, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, significa que lá naquela cruz o nosso pecado foi crucificado. Então, Jesus Cristo ontem significa que o nosso pecado foi plenamente perdoado e que ninguém pode mais nos acusar. Por quê? Porque que quem fez a justificação dos pecados foi o próprio Cristo. Ele morreu a morte do pecador, morreu a minha e a sua morte. Então, o nosso passado está plenamente perdoado, não tem como mais o inimigo das nossas almas, Satanás, nos acusar, porque ele não pode cobrar aquilo que já foi pago. Vocês se lembram em Romanos 6, 23? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Como? Lá naquela cruz, nos atraindo, nos crucificando, nos levando a morrer no seu corpo. Lá na cruz, o nosso pecado já foi crucificado e morto. Então, graças a Deus que Romanos 6, versículo 17 e 18, a palavra fala que, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, amados, o nosso pecado, ele já foi perdoado, apagado, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas
as nossas feridas, as nossas doenças. Percebe? Então isso é tão maravilhoso. Jesus Cristo ontem significa que o nosso passado, ele foi plenamente apagado, ele foi plenamente perdoado. Tem um texto aqui em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim, olha que texto precioso, irmãos. Colossenses 2, de 13 em diante. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, ele perdoou todos os nossos delitos. Jesus Cristo ontem significa que todos os nossos delitos foram perdoados, mas envolve aqui a tua responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? É você crer neste fato consumado. E o versículo 14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele encravou na cruz. Então, os nossos pecados já foram plenamente perdoados. Agora, aqueles pecados que você fez, que você cometeu, porque o pecado habitava dentro de você, e o pecador ele vai produzir somente pecados. Aquela lista lá de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, lá fala, as obras da carne são manifestas e são conhecidas. Lá tem prostituição, tem idolatria, tem feitiçaria, tudo aquilo é que nós, seres humanos, produzimos. Mas tudo isso, Cristo naquela cruz, ele já nos perdoou. E o sangue que ele verteu naquela cruz, ele lavou os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados e purificou os nossos pecados, tornando os nossos pecados mais alvos do que a neve, ou seja, mais brancos do que a neve. Então, Jesus Cristo ontem significa que nós fomos libertos. Então, o nosso passado, a nossa consciência não pode mais nos acusar, porque o sangue de Cristo purificou as nossas consciências das obras mortas, para então servirmos ao Deus vivo. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, Jesus Cristo ontem é algo tremendo, maravilhoso, que quando nós olhamos para trás, nós vemos aquilo que foi realizado lá naquela cruz, e desta maneira nós fomos completamente libertados do nosso pecado. Então, isso é tremendo, isto é maravilhoso. Então, lembra aqui, então, o ímpio, ele tem um passado que o acusa, mas o Filho de Deus, aquele que creu em Cristo Jesus, ele tem um passado perdoado. Ele foi liberto do seu pecado. Então, esse aqui é o primeiro estágio da vida cristã, mas não para aí. Tem muitas pessoas que se contentam tão somente em ter os seus pecados perdoados, o seu passado apagado, pelo Senhor, e a sua vida fica uma vida estática, eles não avançam no Senhor. Então, eles têm muitos problemas com o seu presente. Eles vivem só daquelas lembranças lá do passado, que o seu velho homem foi crucificado, que o sangue de Cristo os purificou dos pecados. Mas será que é só isso que Deus tem para nós em Cristo Jesus? Claro que não. A palavra fala Jesus Cristo ontem, hoje e o será para sempre. Vemos que ele não muda. Mas e Jesus Cristo hoje? Lembra que lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, a palavra fala que ele nos salvou perfeitamente, uma salvação totalmente. Ele salva perfeitamente, ontem, hoje e sempre. É uma salvação plena do pecado. Mas Jesus Cristo hoje implica o nosso presente. Então, Jesus Cristo hoje, o que significa? Significa algo maravilhoso, irmãos. Quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, sabe o que acontece ali em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que o Filho de Deus habita dentro de cada um de nós agora pela fé. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz. Se ela diz que o Filho habita em mim, eu tenho que crer que Cristo vive em mim. Agora, eu preciso de conhecer este Senhor que habita em meu interior. Quem é o Senhor? Lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, depois que Jesus realizou a obra da cruz, quando ele foi ressuscitado, ele ainda ficou sobre a face da terra 40 dias.
E em uma ocasião ele apareceu para seus discípulos, lá em Mateus 28:18, ele disse o seguinte, ele disse assim para os seus discípulos, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o Pai colocou todo o seu poder em Cristo Jesus. Agora você percebe que o que significa não mais eu, mas Cristo vive em mim? Então Jesus Cristo hoje significa que o Todo-Poderoso habita dentro de cada um daquele que creu. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, na sua identificação, morte e ressurreição com Ele, você tem no seu interior o Filho de Deus, a pessoa de Cristo. Ele habita dentro com todo o poder. Foi dado para Cristo. Agora, esta pessoa que é Cristo, que tem todo o poder, Ele nos guarda do pecado. Ele nos guarda do pecado. Tem um texto tão maravilhoso que diz aqui em Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 24, a Bíblia diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Lembra aqui, naquele texto, que Jesus Cristo tem todo o poder. Foi dado para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Através dele, o Pai criou todas as coisas. Terra, céus e mar, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, Ele é antes de todas as coisas. E nele, na pessoa de Cristo, tudo subexiste. Inclusive até o diabo. Porque em Colossenses 1, a palavra fala que nele, em Cristo, tudo subsiste. Porque se não subsistisse todas as coisas em Cristo, nem o diabo subsistiria também. Porque a Bíblia lá é muito clara em Colossenses, porque nele tudo subsiste. Em Hebreus também, no capítulo 1, aqueles 4 primeiros versículos, lá nós encontramos algo maravilhoso. A Bíblia diz assim, olha, o versículo 3, Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta atenção, então Jesus Cristo, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, inclusive até o diabo. Porque sem Cristo, ser o sustentador, o diabo não subsistiria. Porque nele tudo subsiste. Você percebe o que significa ter a vida do Filho de Deus habitando em nós, irmãos? Isto é glorioso demais. Nós temos que rogar ao Pai sempre visão espiritual para nós vermos o Filho de Deus que habita em nós e pedir para que o Pai possa formar em cada um de nós o seu Filho Jesus. Lá na carta de Paulo aos Gálatas é muito interessante. No capítulo 1, nós vemos lá Paulo orando para que o Pai revele nele o Filho, Cristo. Então, essa também deve ser a nossa oração. Pedir ao Pai que revele em cada um de nós a pessoa do Filho. E Gálatas, capítulo 2, verso 20, é Cristo vivendo em nós e através de nós, se expressando através de nós. Lá o texto diz assim, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No capítulo 1, é Cristo sendo revelado em mim. No capítulo 2, verso 20, é Cristo vivendo em mim. E no capítulo 4, verso 19, é Cristo sendo formado em cada um de nós. E o propósito do Pai é que Cristo seja formado, entretecido em cada um de nós. É Cristo sendo revelado, Cristo vivendo e Cristo sendo formado em nós. É o Todo-Poderoso habitando dentro de cada um de nós. Agora, Ele veio habitar dentro de cada um de nós para que Jesus Cristo hoje, no presente, nós tenhamos um presente protegido, meus irmãos. É Ele quem nos guarda. Tem um texto precioso, vocês devem conhecer. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 121, texto tão maravilhoso. Nós vamos ver aqui dentro desse texto que Jesus Cristo hoje é aquele que nos guarda. A Bíblia diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta aqui. E ele já responde no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu
e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então aqui vamos voltar naquele texto de Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo ontem significa que o nosso passado foi perdoado. Já foi crucificado, foi morto, hoje Cristo é a nossa vida. Mas Jesus Cristo hoje significa que o nosso presente, ele é protegido. Por quê? Porque o Senhor é quem nos guarda. Ele é a nossa sombra à nossa direita. Então, de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. A Bíblia diz que o Senhor te guardará de todo mal. Irmãos, o que é maravilhoso nesse texto aqui é que não é anjo quem vai nos guardar, é o próprio Senhor que habita dentro de cada um de nós. Ele é maravilhoso. E você sabe que nós estamos em Cristo Jesus, escondidos nos lugares celestiais. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, ou seja, escondida com Cristo em Deus. Onde é que está a nossa vida, irmãos? Escondida com Cristo em Deus. Lembra-se que quando Cristo ele realizou a sua obra, ele assentou-se à direita do Pai. E nós estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Como nós podemos saber disso? Tem um texto que diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso... Efésios 2,6, a Bíblia diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e fomos assentados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora nós vamos compreender aquele Salmo 91. Vocês se lembram lá? Já devem saber decor e salteado. Um salmo tão precioso que a Bíblia diz assim, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vocês percebem aqui? Então, quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? É todos aqueles que creram, que morreram com Cristo e foram ressuscitados com Cristo, na expressão de Colossenses 3, verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós estamos descansados em Cristo nos lugares celestiais, à sombra do Onipotente. Por quê? Porque Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos nele, ali assentados. Isso é maravilhoso. Então, o nosso presente, ele é protegido. A palavra de Deus continua dizendo no Salmo 91. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está vendo aqui como é que o nosso presente é um presente protegido? A palavra fala assim, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, Jesus Cristo hoje é um Jesus Cristo presente que nos protege, que nos guarda nesse presente momento. Então, o nosso presente é um presente protegido, irmãos. E ele continua dizendo aqui, no Salmo 91, versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda.
Então isso é maravilhoso, irmãos. Então Jesus Cristo hoje é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda de todos os perigos, de todos os males. Algum tempo atrás, uma pessoa veio falar para mim o seguinte: Pastor Cláudio, estou tão preocupado, porque a minha vizinha teve uma revelação lá na comunidade, dizendo que alguém fez algo muito mal para mim, fizeram lá um despacho, eu estou tão apavorada, a minha família, olha, o que eu faço? Eu disse para aquela senhora assim: olha, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela disse: eu não tenho dúvida, claro que eu creio. E se Deus disser que lhe protege você de todo mal, você crê? Ela disse: eu creio. Se Deus disser, eu creio. Aí nós lemos lá num texto muito interessante, lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 18, olha o que a Bíblia diz aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra fala aqui que o Senhor me livrará de toda obra maligna. Então nós não devemos temer absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor nos guarda. Ele nos livrará de toda obra maligna. Mas fizeram. Pode ser que fizeram, e até creio que fizeram, mas quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós descansamos na suficiência das Escrituras, estes males não podem nos atingir mais. Por quê? Nós temos um presente protegido, Jesus Cristo hoje. A salvação, ela foi lá primeiro do pecado, mas o Senhor tem nos salvado continuamente. A palavra fala que Ele salvará a tua alma. Vai nos guardar a nossa alma. Então, é na perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. O nosso pecado já fomos libertos, já fomos salvos lá do pecado, fomos regenerados, mas agora nós temos um grande problema que nos causa temores, ansiedade, é um grande impedimento que temos com a nossa alma, com a nossa natureza terrena, que devemos levar ela a morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tantas impurezas que tem dentro da nossa vida. E às vezes o Senhor precisa de chacoalhar, balançar a nossa árvore, para que tudo aquilo que não presta em nós tem que cair por terra. Tem um texto que ilustra de uma forma tão clara esta verdade. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 12. Olha que texto maravilhoso que diz aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo 26. Hebreus 12, 26, a Bíblia diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, quando nós nascemos de novo, ganhamos a regeneração em nosso espírito, o Senhor vai começar em nós um processo de santificação, de nos edificar, e para isso, Ele vai usar as circunstâncias para tratar com cada um de nós. Então, tem muitas coisas que nós amamos ainda, que faz parte de nós, que nós gostamos tanto, o Senhor vem e começa a chacoalhar, abalar. Para quê? Para que essas coisas que são abaladas sejam removidas, para que aquilo que não seja abalado permaneça. E ele diz assim no versículo 26, olha: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, recebendo nós um reino inabalável. Este reino fala da pessoa de Cristo. É o reino de Deus que vem habitar dentro de nós. Lá em Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, a Bíblia diz assim, olha, que o reino não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não, porque o reino de Deus está dentro em vós, está dentro de nós. Esse reino não é abalável. As outras coisas em nossas vidas, tudo é abalável, e graças a Deus por isso. Porque tem
tantas coisas que não presta, que nós cultivamos em nosso interior, aí o Senhor vem e chacoalha esta árvore, para que essas coisas abaladas caiam por terra e nós possamos enxergar, ter uma visão espiritual, da realidade espiritual de Cristo, que é o reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. E este Cristo que nos protege, que nos guarda, que nos ama. Meus irmãos, isso é tão glorioso. Então, o nosso passado, lembre-se bem disso aqui, foi perdoado. O nosso presente é protegido, porque nós somos guardados em Jesus Cristo. O nosso Pai, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em 1 Pedro 1,5, a Bíblia diz assim, que nós somos guardados pela fé, pelo poder de Deus. Este Deus que é todo-poderoso nos guarda de todos os males em nosso presente. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, o nosso presente é um presente protegido. É um presente que nós somos guardados no poder de Deus. O Pai, Ele cuida de cada um de nós. Embora não podemos nos esquecer disso, que o Pai quer que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E para isto, para que nós possamos crescer, Ele vai colocar em nós circunstâncias difíceis, túneis apertados pelo qual nós tenhamos que passar. Para quê? Para que através destes sofrimentos, dessas aflições, nós venhamos a crescer, conhecer mais o Senhor. Esses sofrimentos são bons para nós, sabe por quê? Para que nós não venhamos a confiarmos na carne, mas no Deus que ressuscita os mortos. É olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que nós vamos crescer olhando para Ele. Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, uma coisa faço, uma coisa só, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então, o cristianismo, ele é um avanço. Se você não está crescendo no conhecimento de Cristo, você está retrocedendo. Então, ousa fazer esta oração pedindo ao Pai espírito de sabedoria e de revelação para você ver a Cristo claramente, a sua pessoa e a sua obra. Então, por isso que aquele texto de Hebreus ele é tão gracioso para o nosso coração. Jesus Cristo ontem, hoje e o será para sempre. Mas Jesus Cristo, com relação ao nosso futuro, ele é muito significativo para cada um de nós também. Porque aquela obra de libertação do pecado, a nossa salvação, foi uma salvação plena, uma salvação perfeita, que nos libertou dos pecados e foi feita uma vez para sempre. Lembra lá no texto que diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 14? Olha só que texto maravilhoso. Agora vamos entrar aqui, falar Jesus Cristo relacionado ao nosso futuro. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Olha que maravilhoso. Veja aqui que o Filho de Deus tem um futuro garantido, irmãos. Por quê? Porque sei, uma convicção. Talvez você não tenha essa convicção, talvez você pode ter essa convicção hoje, em saber que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E a salvação que Ele fez em Cristo Jesus para nos alcançar é uma salvação que vai durar eternamente, irmãos. Ninguém pode tirar nada daquilo que Ele já nos deu, daquilo que Ele já conquistou para cada um de nós. Percebe? Então, vamos dar uma olhada aqui em Isaías, capítulo 51, versículo 6, que texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então, a salvação do Senhor é uma salvação que durará eternamente. Olha, bendito aqueles que tiveram os seus olhos abertos para crer nesta verdade da palavra de Deus. Isto aqui não é religião, irmãos. A religião prende as pessoas em um sistema denominacional de doutrinas, de regras, que as pessoas ficam presas e não conseguem sair.
Entende? Mas em Cristo Jesus nós temos uma liberdade plena nele. Primeiro, para conhecê-lo plenamente. E a vontade do Pai é que nós venhamos a conhecer o seu Filho Jesus de uma forma plena. E olhar para ele e dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que a tua salvação é uma salvação que durará eternamente. Lá no Evangelho, lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, a Bíblia diz assim, que os dons e a vocação de Deus, os dons e a vocação são irrevogáveis. Então, aquilo que Deus dá, ele não toma de volta. Se ele levou você a crer em Cristo crucificado, que naquela cruz você também foi identificado em sua morte e ressurreição com o Senhor, você é uma pessoa que deve levantar as mãos para o alto, estar dando graças sempre, porque hoje você pertence, você foi introduzido à família de Deus. Você é uma pessoa amparada pelo Pai, embora Ele permita que você venha passar por diversas provações, por diversos sofrimentos. Na expressão do Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Percebe aqui que vamos passar pelos vales, vamos passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Isaías 43, versículo 1, olha só que a Bíblia diz assim, no versículo 2, Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o nosso Senhor. Então nós temos, queridos, um passado perdoado e um presente protegido e um futuro garantido, irmãos. Uma vez que você creu no Senhor, você não perde mais a tua salvação. Por quê? Porque foi o Senhor quem fez, foi Ele quem realizou. E uma vez que Ele deu, uma vez que Ele levou você, mediante a graça, a crer no Senhor, na obra da cruz, você realmente é um filho de Deus, você foi introduzido na família do Pai. E ninguém pode tirar você mais das mãos do Pai. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10, olha que coisa maravilhosa. João 10, a partir do versículo 27. Olha aqui que o nosso Senhor Jesus, Ele diz aqui, algo tão precioso, e guarde bem esse texto. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só o versículo 28 agora. Eu lhes dou a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? Vida eterna é uma vida que não se acaba mais. É uma vida que não se acaba na sepultura. É uma vida eterna para sempre. Uma das definições de vida eterna é essa aqui. Vamos imaginar que colocasse uma pedra do tamanho desta terra, uma pedra bem dura, bem resistente, bem forte. E todos os dias vinha lá um passarinho, um bem-te-vi, e dava uma bicadinha ali naquela pedra. Então, quando ele terminar toda esta pedra do tamanho da terra, aí que vai começar a vida eterna. Então, a vida eterna é algo que não se acaba mais. E Jesus fala aqui, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ele nos dá a vida eterna. A vida eterna, Deus não nos dá para nós qualquer coisa, uma vida simples. Ele se dá a nós mesmos. É o Filho de Deus, Cristo Jesus, que vem habitar dentro de cada um de nós. Ele é a vida eterna. Então ele fala aqui, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar da mão dele. E olha só o versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E olha só o versículo 30. E eu e o Pai somos um. Somos um. Ele nos deu a vida eterna. Jamais iríamos perecer. Meus irmãos, como é gostoso viver uma vida cristã autêntica. Agora, uma vez que fomos libertos do nosso pecado, temos nosso futuro garantido, o que resta para nós é conhecer mais esta vida eterna. Lembra lá em João 17, verso 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora nós não vamos fazer outra coisa a não ser conhecer ao Senhor, prosseguir conhecendo o Senhor, pedindo ao Pai que Ele tire dos nossos olhos todas as escamas, para que Ele abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Seu Espírito falando de uma pessoa, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo foi dado para nós, ele foi derramado para anunciar uma pessoa, é a pessoa de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Tem um texto lá em Isaías 45, verso 17. Olha que texto glorioso, irmãos. 45, verso 17. A palavra fala assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isto é o Pai nos oferecendo tudo para cada um de nós. O que Ele ofereceu? É Cristo. Nos deu para nós, o teu Filho Jesus. E o que Ele pede de nós agora? Tudo. Filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Ele nos deu tudo, então Ele pede tudo de nós. Nós somos do Senhor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, uma coisa que é tão triste nesses dias. Às vezes a gente sai pela rua, nós vemos aqueles jovens com aqueles sons altos dentro do carro. Você sabe por que isso? Porque aquele som alto é para eles não ouvirem a sua própria consciência. A consciência deles cobra. Então coloca aquele som alto, eles não escutam a sua própria consciência. Mas quando eles vão dormir ali, que vazio, que tristeza, que falta de alegria. Mas em Cristo Jesus, Paulo fala que Cristo, porém, é tudo em todos. Eu quero ler aqui mais 3 versículos para nós encerrarmos essa reflexão. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12 e 13 diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como eu faço para ter o Filho? Crendo que eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, queridos amigos, queridas irmãos e amigos, o ímpio, ele não tem paz. Ele tem um passado que o acusa, um presente que o atormenta e um futuro que o aflige. Agora, o Filho de Deus, ele tem um passado perdoado, um presente protegido e um futuro garantido. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra, cheia de vida. Obrigado por essa tão grande salvação, meu Pai. Eu quero te rogar, te suplicar nesta manhã de domingo, tão especial, para que tu abras os olhos do teu povo, daqueles que irão crer em ti pela tua palavra. Revela a sua graça, Pai. E mediante esta graça, leva muitos daqueles que nos assistiram nesta manhã a crer em Jesus Cristo e este crucificado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.